Fala, meu lindo! Oi? Ô, gente, tá tudo bem? Como você tá? Tá se sentindo meio perdido? Chegou nesse vídeo meio perdido? Sem saber o que está para viver, ou como se o GPS tivesse desconectado e você ficou sem rota? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Essa mensagem vai ser uma forma de você se encontrar. E você pode ter entrado com essa sensação nesse vídeo perdido, mas você vai sair sentindo-se achado, pelo menos com uma direção clara para onde ir. Mas não antes, né, de você curtir o vídeo. Afinal de contas, a gente está no YouTube. Curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta, compartilha, manda no grupo da família, manda pros amiguinhos, entendeu? Ajuda nós. A gente está com um sonho. Nosso sonho é de alcançar 10 milhões de pessoas. E se você estava na primeira mensagem, você lembra que não é para mim, é para a glória de Jesus. Quanto mais pessoas viverem, melhor. E agora nós já estamos com 8 milhões de inscritos. Então, só falta 2. Nossa, o que é 2 milhãozinho? É nada. Para quem começou com 5 mil pessoas em 3 anos, só Deus que pode fazer um negócio desse. Então, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho top e vamos pro vídeo. Quando o povo é muito rico, você percebe, né? O povo é mais... Eita! Oh, quase uma lágrima caiu. Salmo 25:4 é a mensagem. Algum dia atrás, esses dias agora, eu estava no momento meu fitness. E uma pessoa disse para mim assim do nada, que as pessoas acham que a gente tem que pregar em qualquer lugar. É verdade. E eles estão certos. Porque a mensagem, ela está com a gente, ela é maior do que nós. Então até quando pensamos que não estamos pregando, nós estamos. Porque existem 2 mensagens. Aqui falamos e aqui expressamos. Com a nossa vida, com o nosso testemunho. Você entende isso? Pois é, eu estava nesse momento fitness. E alguém falou para mim assim: Dave, eu estou me sentindo muito perdido nesses últimos dias. E eu falei para ele: eu também. E ele ficou: mas tá me zoando? Eu falei: cara, nós estamos no mesmo barco. Eu estou perdidinho. Perdido no sentido de estar sem respostas, de não saber o que fazer, de não saber qual é o próximo passo, de não saber o que vai acontecer, sabe? De pensar que estava no controle minutos atrás e de repente entender que não. Algumas entrevistas que a gente dá, as pessoas dizem: e aí, Dave, como que você se imagina daqui 10 anos? E a resposta é: não sei. E todo mundo tem uma resposta meio coaching para isso. Eu estarei na minha melhor versão. Estarei com o meu avião. Terei alguém para fritar os meus ovos. As metas, né? Eu não sei. Porque se me perguntassem há 5 anos atrás aonde eu estaria hoje, eu podia usar minha criatividade máxima, tentar imaginar o mais louco, mais incrível, e eu não ia chegar nem perto. 5 anos atrás, Tubarão, pregando, gravando uma série para milhares de pessoas. Irmão,
Eu sou de Joinville. A minha cidade tem 600 mil habitantes. É maravilhosa a minha cidade. Se um dia alguém me dissesse: Dave, no próximo mês você vai alcançar um número que você nunca alcançou, mais de 70 milhões de pessoas vão assistir uma mensagem sua, eu ia dizer: tiroso. Que a Catarina sabe, né? Tiroso. Estepou. Porque essa é a vida. Então, quando você se sentir perdido, eu quero que você caminhe comigo nessa palavra. Porque não vai acontecer uma vez, centenas de vezes vai acontecer. Salmo 25:4 diz: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. E por ti eu estou esperando todo dia. Lembra da mensagem A Dor da Espera? Bom, temos um salmista dizendo: por ti, Senhor, eu estou esperando todos os dias. Mas antes, percebe que o salmista está dizendo: me ajuda a saber dos teus caminhos. Me ajuda, eu preciso de ajuda. Essa palavra, ela é muito importante. Eu preciso de ajuda. Um tempo atrás, as pessoas brigavam um pouco comigo. Alguém dizia: Dave, esse negócio que você faz aí é motivacional, é autoajuda. Eu ficava um pouco incomodado com aquilo. Isso aí é teologia coaching. Tem até nome agora. E fui eu que criei. Porque tem a minha cara nesse negócio em muito lugar. Eu ficava: não, mas eu só estou pregando o evangelho. Tudo que eu estou falando está na Bíblia. Não é uma outra versão da palavra, não. É a palavra aplicada em uma direção. Mas aí eu entendi um negócio. É porque as pessoas confundem realmente. Em algum momento a gente confunde os conteúdos que a gente acessa, que a gente vê. E alguém pensa porque tem uma palavra semelhante, o contexto é o mesmo. Não. Ajuda é diferente de autoajuda. Quando oramos ao Senhor dizendo: Senhor nos ajuda, eu estou dizendo: porque sozinho eu não sou capaz. Sozinho eu não consigo. E aí sim, lindo, tudo isso vai contra aquilo que a gente aprende em algumas falas que são motivacionais, mas que nos colocam em grande perigo. Se guie pelo teu coração. Deixa o teu coração te guiar. Tudo que você precisa já está dentro de você. Uau! Então não preciso de mais nada. Sou suficiente. Você não precisa de ninguém. Você consegue. Você é o cara. Você é. Não. Se olha no espelho e diga: você é uma máquina de vencer. Olhe no espelho e diga: o seu dia vai ser extraordinário. Coloca a mão para cima e declara: hoje nada me tira do sério. E aí você sai, dá-lhe com o dedo numa pedra e já xinga Deus e o mundo, e o dia acabou. Porque a gente sozinho não consegue. Então todas as vezes que alguém falar para você: se ajude, diga: não consigo, preciso de ajuda. Então não existe autoajuda, existe ajuda do alto. Lembre-se, todas as vezes que você ouvir a palavra evangelho,
esqueça você. Como assim, David? Sim, isso é maior do que isso. Então, evangelho não é autoajuda. Evangelho é o Deus de todo o poder e glória ajudando você. Então, lindo, não pensa que você é a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Porque se não for Jesus na sua vida, bebê, você fica perdido para sempre. Então esquece esse negócio de que você é uma máquina de vencer. Você é um BO gigante que só Deus pode resolver. Agora dá para começar. Vamos começar a mensagem. O salmista é inteligente. Ele está pedindo algo certo. Senhor, me faz conhecer os teus caminhos, as tuas veredas. Porém, nem tudo Deus vai deixar a gente saber. Até porque se a gente saber, a gente desiste às vezes antes de começar. Se nós entendêssemos o processo, e eu já falei isso em algum lugar, a gente já desistiria do destino que a gente não quer. Então algumas coisas Deus fala, eu vou dizer. Outras coisas diz, se eu falar, eu acabo contigo. Então é melhor deixar você viver e depois você só agradece porque passou. E agora você tem uma história para contar. Mas eu vou te falar um negócio. No meio disso tudo, tem um sentimento que todo mundo diz pelo menos uma vez por semana. Eu me sinto perdido. No meio disso tudo, existe um Deus então que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E a gente sabe que Ele responde, que Ele ouve. Mas por que eu me sinto assim? O garoto da academia, que falou pra mim que se sentia perdido, a única coisa que ele não esperava ouvir de mim é que eu também estava me sentindo assim. Porque se você conhece Jesus, a princípio você tem que estar achado ou no caminho. Quem é homem aqui que faz barulho de homem? Esse é o nosso. O homem tem um negócio, irmão. A gente é orgulhoso demais. A gente erra o caminho e não assume. A gente... Aí a esposa fala, você vai entrar daqui a pouco, tá? Aí você olha e fala assim, eu sei o que eu estou fazendo. Daí a narradora, mas é daqui 100 metros. Aí você fala, eu já passei por aqui várias vezes. Irmão, você vai errar o caminho. E aí você vai passar. A nuvem negra vai descer dentro do carro. Sua esposa vai falar pra você, Aí alguns são piores do que os outros. E vão dizer, relaxa, está sob o meu controle. É um atalho. Estou desviando dos semáforos. Eu conheço outro caminho. E é por isso que a gente vive tão perdido. Porque a gente dá desculpa para o que é indesculpável. A gente mesmo sabendo certo, escolhe fazer o que é errado. Mesmo sabendo qual caminho tomar, a gente escolhe o pior. Vou te falar, irmão, eu sou jovem, eu sou da idade de vocês. Eu tenho 32 anos. Eu já sou casado há 16, vai fazer. Casado não, é namoro, noivado, treta, confusão. Casado 12. Mas conheci minha esposa com 16 anos.
Eu vou falar pra você, eu recebo pedido de conselho todo dia sobre isso. Eu quero me casar, eu quero um príncipe, eu quero um casamento dos sonhos. Nossa, aí agora olha só, a Bíblia dá todos os princípios que você precisa para ter um relacionamento saudável. A Bíblia diz tudo sobre, sabia que a Bíblia diz? Que coisa, né? Você não sabia, né? A Bíblia diz tudo, até a hora que você tem que fazer sexo. A Bíblia diz a hora, depois do casamento. A Bíblia diz a hora de ter filho, né? Porque é lógico, se só dá pra fazer depois, então só depois, né? A Bíblia diz como que tem que ser o marido. A Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher assim como Jesus amou a igreja. A Bíblia diz como tem que ser a mulher. Então a gente sabe, mas a gente não quer. Então, lindo, posso te falar um negócio? Às vezes a gente está tão perdido, porque mesmo sabendo o caminho certo, a gente está dizendo: relaxa, eu sei o que eu estou fazendo. Não tente ter felicidade naquilo que está começando tudo errado e bagunçado. Arruma a casa certinho, refaça a rota. Posso te falar um negócio? Eu e minha esposa, minha chefe, nós começamos para acabar. Um relacionamento. Eu tinha raiva dela, tinha raiva de mim. Eu amava ela com tanto ódio, que ela me amava com tanta raiva que não dá para entender. A gente brigava que nem uns doidinhos. Mas brigava em tudo quanto é lugar, brigava na frente dos outros. Ciúme, tira aliança, joga fora. Joguei umas 5 alianças fora, irmão. Tem uma loja de prata na nossa cidade que enriqueceu. Prata, joga aliança fora. Um dia, na última vez, eu entrei de cabeça no lixo para pegar. E parece que Deus falou assim: como você me incomodou demais, eu vou esconder a aliança para você passar vergonha. Aí eu estou de cabeça para dentro do lixo, perna para cima, e minha namorada, né, olhando aqui, dizendo: nossa, que idiota, foi ele que jogou. E eu vivi 2 anos assim, 2 anos completamente perdidos. Mas um dia Jesus entrou na história. 23 de abril de 2009, Jesus entrou. E quando Jesus entrou, a sensação que eu tive é que eu estava a centenas de quilômetros da rota. E eu estava. Então, para poder voltar para a rota, eu tive que, sabe, reconhecer. Eu peguei o caminho errado, Senhor. O Senhor avisou que era para pegar a direita. Mesmo assim, porque eu sou teimoso, eu continuei reto. Jesus, o que é que eu faço para ir para o teu caminho? Pego o retorno. A loucura de andar perdido é porque pelo mesmo caminho que você se perde, você tem que voltar. Ou seja, você vai ter que passar pelos buracos que você deixou abertos. Você vai ter que passar pelos obstáculos que você já passou. Vai ter que voltar em um caminho de arrependimento. É doido isso, mas é. Quando a gente erra, se a gente for corajoso, a gente pega a próxima saída e faz o retorno. Mas isso requer de nós humildade. Humildade para reconhecer que às vezes a gente toma a decisão sem falar com Jesus. Que às vezes a gente quebra as nossas palavras, os nossos votos. E é por isso que algumas coisas dão errado. Eu tive meu encontro com Jesus e a minha vida mudou com a minha esposa. Eu dormi de um jeito e acordei de outro. Não é porque eu fui um milagre, não, porque eu comecei a recalcular. E comecei a recalcular. Eu podia contar a minha história aqui, porque é muita treta, né? Mas eu cheguei nela, falei para ela: vida, vamos mudar? Vamos parar com esses negócios que a gente está fazendo tudo errado? Esse negócio de um achar que é dono do outro. Vamos, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho ainda mulheres bonitas, porque eu mentia para ela, acho todo mundo feia. É a única mulher bonita do mundo. Porque eu criei um personagem para andar com ela. E a minha esposa é muito diferente de mim. Eu sou ela é igual a vocês, rica, muito.
Quando eu conheci a minha esposa, ela tinha a cara de você, uma cara de rica. E ela não, tadinha, era mais pobre que eu, mas ela tem esse jeito. Então eu faço amigo muito rápido, ela mais devagarzinho. Então quando eu tive que contar uma história para ela, que eu também era assim, poucos amigos. Contei a verdade, entende? Olha o caminho de rota. Vim desfazendo tudo aquilo que eu tinha contado de história diferente. E fui vindo. E foi dando B.O., irmão, porque não é fácil contar a verdade. Não é fácil reconhecer as tretas e tudo. A última, eu falei agora num curso de casal que a gente lançou. E eu falei pra minha esposa que eu era virgem quando eu fui casar. Quando eu tava namorando com ela. Porque eu tava tão fora de tudo, perdido. Quem tá perdido faz coisa de gente perdida. E eu falei pra ela, top, santo. Quando eu fui fazer o curso de noivo, um belo dia eu tô lá e o pastor falou assim: não case com nada escondido. O que tiver para falar, fale. O que eu vi nessa aula? Resolva pegar o caminho, entendeu? Refazer o caminho. E aí eu falei para ela: tem um negócio para te contar. O pastor falou: vai para um lugar calmo. Lá fui eu. Sentei com ela e falei: pois é. Lembra? Pois é. Começou a chorar, eu comecei a chorar. Pedimos perdão, eu pedi perdão para ela. E o que eu fiz? Peguei o retorno. E tudo isso não é eu no caminho, tudo isso é eu no retorno. Tudo isso não é eu andando rápido em direção ao meu destino, não. Tudo isso é eu ainda tentando voltar. Até um dia que eu cheguei no caminho e voltei exatamente para o centro da vontade de Jesus, da onde eu nunca deveria ter saído. Então agora, quando eu me sinto perdido, eu nem continuo, eu paro. Como assim, David? Exatamente isso. Se você se sentir perdido, ao invés de continuar caminhando, pare. Porque quanto mais tempo perdido você caminha, mais perdido você fica. Então, se sentiu perdido, pare. E o que eu faço? Espera o sinal do GPS conectar de novo. Que GPS, papai? Jesus, Tu és o único que conhece o meu destino. Não me deixa ficar perdido no caminho. Sua rota está sendo recalculada. E para a gente terminar, tem uma história na Bíblia de um homem chamado Pedro. Pedrão era sinistro. Estava numa tempestade, Jesus apareceu, ele gritou que era um fantasma. Jesus disse: não sou eu, Jesus, your friend. Ele falou: se é o senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Jesus falou: come on, vem. E o Pedro falou assim: filma João. Deu o telefone para o João. Saiu do barco e começou a andar em direção a Jesus, olhando para Jesus. Mas um momento ele parou de olhar para Jesus e olhou para o vento que era contrário, começou a naufragar. É exatamente isso que você está pensando. O segredo da nossa vida breve é saber que, se tentarmos viver sem Jesus, viveremos uma vida inteira perdido. Mas o dia que os nossos olhos estiverem fixos nele, nós não só estaremos achados, como viveremos coisas que só com ele é possível viver. Como por exemplo Pedro,
que sem Jesus era só um pescador de peixes, mas com Jesus se tornou um pescador de homens, andou sobre as águas e viveu coisas inacreditáveis. Porém, também teve uma experiência de ter parado de olhar. Sabe por que a gente fica perdido às vezes? Porque a gente se desconecta da fonte. Sabe por que eu estou falando para você isso? Que eu também me senti perdido esses dias? Porque se a gente não cuidar aquilo que a gente faz para os outros, a gente não recebe nada para a gente. Entrega, entrega, entrega e não senta para ouvir. Entrega, entrega, entrega e não ajoelha para orar. Fala, fala, fala e não ouve nada. Aí o coraçãozinho faz assim, ó. Aí faz assim, ó. Ai, meu Deus, eu preciso gravar uma série. Daqui 3 semanas eu não sei o que eu vou falar. Aí Jesus diz: baixa a bolinha. Lembra que o pregadorzinho que você é só porque eu deixei. E que todas as mensagens que você pregou até hoje nunca foram suas, sempre foram minhas. Então, não fica tentando pesquisar não. Pergunta para mim. Volta para o meu aconchego. Volta para o meu cuidado. Volta. Aí eu tenho que falar assim: é verdade, Jesus, estou voltando. E que bom chegar aqui. Eu não estou perdido não. Estar aqui é sinônimo que eu fui achado. Nunca mais esqueça: se sentir perdido, pare. Não continua. Quanto mais você anda perdido, mais perdido você fica. Se sentiu perdido, freia. A esposa falou, era direita. Você passou reto, freia. Olha para chefe, desculpa. Fala para o Senhor: o Senhor está certo. Sua vontade é maior do que a minha. Os teus planos são mais perfeitos do que os meus. Eu não quero viver conforme o meu coração. Eu quero viver conforme a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Jesus, que Tu és a luz do nosso caminhar. Que só nos perdemos porque paramos de olhar para Você. E talvez olhando demais para nós, nos perdemos nas nossas emoções, nos perdemos nos nossos próprios caminhos. Então, Senhor, nos ensina a conhecer os Teus caminhos, a andar pelas Tuas veredas, para não nos perdermos. Porque não existe nada mais triste do que andar perdido